Olá, graça e paz, aqui é o Elmo, do canal Minutos com Jesus, e nós estamos aqui com muita alegria fazendo destaques do livro do Apocalipse, para que, além de eu conseguir transferir para vocês alguma interpretação que eu pesquisei, que eu estudei e que eu entendi, e também vocês possam então aprender e dar continuidade nesse aprendizado, né? Fazendo uma corrente de boas novas para frente, né? Porque o livro do Apocalipse não é um livro de medo, um livro de pregar medo, é um livro de pregar a volta de Jesus, que é a melhor coisa, né? Que nós podemos esperar no fim dos tempos, tá bem? E que você seja abençoado com discernimento para entender, para compreender tudo isso e continuar estudando, tá bem? Nós vamos fazer então o destaque de número 49, que fala da segunda trombeta. E está lá no capítulo 8, né? Dando continuidade. Capítulo 8, versículo 8. E nós vamos fazer o 9 também. E diz assim então a palavra. E o segundo anjo tocou a trombeta. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Isso tem correspondência lá no versículo do capítulo 16, versículo 3, que diz: E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue. Ou seja, nós temos uma correspondência entre as trombetas e as taças, tá bem? Aí a gente vai comentar. E no 9 diz assim: E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, navios, embarcações, ok? E aqui eu posso te dizer que isso que está acontecendo aqui será terrível, né? Para aqueles que vivem estarão vivendo sobre a face da Terra, né? Temos que falar de futuro, mas que você que não tenha medo, não é para ter medo. Se você for crente, for um servo do Senhor, você certamente, estando vivo, não passará por esta situação, pela grande tribulação, porque nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, conforme diz no próprio livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, né? Então, aqueles que guardaram a palavra da minha paciência ou da perseverança, eu os livrarei da hora da tribulação. Ok? Não é na hora, livrarei da hora da tribulação. Jesus, então, tem uma promessa de resgatar, de sequestrar, de arrebatar sua igreja antes da grande tribulação. Então, esteja firme em Jesus. Independente da sua placa de igreja. Claro que você não pode estar fazendo parte de uma denominação que não pega a verdadeira doutrina, né? Não prega a sã doutrina. Se pregar heresia, você corra para outra, vai para uma igreja que ensina tudo direitinho, que é o que nós temos aí nas literaturas, mas, claro, tudo ela com base na Bíblia, né? A Bíblia é a nossa bússola. Então, comentando aqui rapidinho, que nós estamos falando dessa segunda trombeta, né? Que o anjo tocou a trombeta. Então, uma coisa como um grande monte, ele diz no versículo 8, né? O que João viu ali, lançado no mar, nesse texto, né? Era mais parecido ao Monte Sinai, será? Para ele poder comparar e escrever essa revelação de Jesus? Pode ser, né? Então, era como se o Monte Sinai tivesse, assim, a referência dele era o Monte Sinai, né? Porque ele provavelmente não conhecia outros montes, né? Então ele diz assim que foi lançado no mar, ou seja, ou no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Então ele tinha, claro, conhecimento de um grande monte, e ante a presença espantosa do Senhor Jesus quando ele estava revelando isso. E certamente Jesus estava mostrando isso tudo em imagem para ele, né? Porque ele estava no céu, ele estava em algum lugar, ele esteve em vários lugares com o Senhor Jesus, onde ele recebeu essas revelações, principalmente no trono de Deus, né? Quando ele descreve aqui nos capítulos anteriores o trono de Deus,
né, com altar de ouro, com incensário de ouro, aquelas coisas que a gente já interpretou. Então, esse evento parecia o quê? Um vulcão, é como se fosse um vulcão, né, que eu vomitava fogo lá do bico dele, da ponta, né? Então, há de fato uma grande controvérsia nessa interpretação, porque alguns interpretam literalmente, outros dizem que, né, que não é tão real assim. Mas esses que interpretam literalmente, dizendo que pelo toque da segunda trombeta é lançado um torpedo, ou seja, uma coisa como ao mar, né? Pela fúria das guerras marítimas e também pela gula dos homens famintos em matar desesperadamente os peixes, ou seja, torna-se em sangue a terça parte do mar. Outros entendem simbolicamente, né? Mas nós ficamos mais com a versão, com o entendimento de que é literal, né? Então, o grande monte, no pessoal que vê simbolicamente, esse grande monte ardendo em fogo, poderia estar simbolizando um reino, né? Qualquer coisa semelhante. Certamente, então, o antigo Império Romano, ele está em foco nesta passagem, né? Do simbólico. Mas vamos ficar com o literal, né? E então nós sabemos que a Terra, né, a geografia em si, a topografia, né, melhor dizendo, ela vai sofrer abalos terríveis, né? Então, por isso que nós entendemos que será literal. Ok? Então, assim nós terminamos o destaque do capítulo. Não, mas acho que eu vou fazer mais um complemento aqui, quando ele diz que tornou-se em sangue a terça parte do mar, né? Ou seja, poderia ser uma chuva vermelha como sangue, um fenômeno bem conhecido da ciência, né? Que os cientistas chamam a nossa atenção para uma ocorrência muito parecida na Itália e no sul da Europa, que aconteceu em 1901. Então isso foi resultante, conforme diz, que o mar estava repleto de areia fina vinda do deserto do Saara. As erupções vulcânicas poderiam explicar parte desse fenômeno. Então, o que vai acontecer? Nós não sabemos, né? E eu prefiro crer que nós não estaremos presentes, né? Conforme diz, pelo arrebatamento da sua igreja. Então é isso, meus irmãos. Ainda tem referência, né, sobre o Êxodo, né, essa passagem aqui, mas acho que não vale a pena, nós já comentamos bastante, né? Ok? Então, que você possa compreender mais e mais essas passagens. Então, nós falamos da segunda trombeta, né? Que tem esse evento muito interessante que nós estamos tratando aqui, resumindo. Então, né? Essa segunda trombeta, a montanha em fogo é lançada no mar, ou seja, a destruição de 1/3 das criaturas e navios, e 1/3 do mar torna-se em sangue, né? Um grande monte se torna em fogo e é cuspido no mar. É isso. Por hora, que Deus te abençoe, continue te dando discernimento para que você possa entender mais e mais essas ocorrências todas e poder mostrar, né, o que virá de ira sobre a terra. E é bom que é bom que ninguém, na verdade, ficasse aqui, né? Mas uma parte, aqueles que negarem a fé em Cristo, certamente vão ficar, né? Aqueles que estarão vivos. E que não seja você, né? Que você seja arrebatado junto com a igreja. E para que você seja arrebatado, você precisa ser servo do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, confessando a Ele como Ele seu Senhor e único Salvador, e seguindo e obedecendo a sua palavra, você será, né, salvo. Então, quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.